Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Humaniza. Eu sou o professor Rodrigo Badaró e hoje nós vamos falar sobre a independência do Brasil. Esse episódio fecha uma série de vídeos sobre as revoltas nativistas, emancipacionistas. Agora é um momento de passagem do período colonial para o Brasil independente. Antes de começar, deixa o seu like, segue o canal, fica por dentro de todas as novidades que eu vou lançar aqui, beleza? Bom, pessoal, falar de independência do Brasil remete a gente a uma data muito específica, não é? A grande maioria das pessoas tem em mente o 7 de setembro de 1822, que é a data em que se comemora oficialmente a nossa independência. Acontece que não é tão simples assim, não é? A gente pode pensar sobre várias perspectivas quando é que o Brasil se torna independente. Então, se a gente lembrar um pouco do contexto, a gente já começa a ver que a própria vinda da família real já é um movimento que transforma profundamente o pacto colonial, que é um dos elementos que sustenta a ideia de colonização. Portanto, já pode se discutir se a partir de 1808 o Brasil já não tem uma série de elementos que o caracteriza como uma nação independente. Por outro lado, a gente sabe que mesmo após a independência formal, o Brasil continua sob o governo de um português, Dom Pedro I, uma monarquia, a escravidão se mantém. Então há também quem diga que essa independência ali não é tão decisiva e que ela vai se mostrar mais, por exemplo, no período regencial, que vem um pouco depois. Nós não vamos dar uma resposta para isso, mas o nosso foco é ali, por volta de 1822, entender o que estava acontecendo nas transformações que vão levar à independência, ao menos formal, do Brasil. Nós já vimos, já tinha um tempo, o rei de Portugal estava no Brasil, fugido das invasões napoleônicas na Europa. Ocorre que a partir de 1815, Napoleão já foi derrotado, já aconteceu o Congresso de Viena, as monarquias já estão reestabelecidas na Europa e o rei, Dom João VI, resolveu fazer o quê? Continuar no Brasil. O rei já estava ambientado no Brasil, estava bem adaptado e não tinha grandes interesses de retornar para Portugal imediatamente. Existia talvez um plano de estruturar o império luso-brasileiro, de Portugal e Brasil juntos, a partir da América. O problema é que Portugal, as elites portuguesas que ainda estão em Portugal, que não vieram junto com a corte, e mesmo a população portuguesa, em alguma medida, se envolve numa revolta que exige o retorno desse rei. Eles não compreendem que Portugal, depois de ter sido metrópole por tanto tempo, ter sido um grande império, agora vai se ver à míngua, vai se ver reduzido ali, quase uma periferia do que é o Império Brasileiro. Portugal está numa crise econômica, social, política, tudo o que você imaginar. E a solução encontrada, ao menos inicialmente lá pelas elites que se organizam, é chamar de volta o rei. Esse processo é chamado de Revolução Liberal do Porto. É uma revolução um pouco às avessas, quer dizer, eles estão chamando o rei de volta. A maior parte das revoluções limitaram demais o poder do rei ou cortaram a cabeça dos reis. Mas Portugal seguiu esse caminho de solicitar o retorno do rei, e aí era necessário pensar como ficaria a situação com a colônia. O que seria do Brasil? Vários projetos diferentes entraram em disputa. Se pensou em diferentes saídas. Inclusive essa de ser um reino conjunto, de ser dois reinos com um rei, de ser um grande reino. Várias possibilidades foram levantadas e foram feitas reuniões, congressos em Portugal para discutir essa questão. Inclusive com a participação de deputados brasileiros. Então muitos representantes brasileiros iam a Portugal para discutir e tentar pensar um desenho institucional que envolvesse Portugal e Brasil. O principal problema é que as cortes portuguesas que estavam lá em Portugal não tinham a real dimensão de como estava a vida no Brasil. Nós acabamos de falar na nossa série de vídeo aqui no canal sobre todas as revoltas, não todas, muitas das revoltas que ocorreram ao longo aí dos anos anteriores à independência. As pessoas em Portugal estão muito distantes da realidade brasileira. Ainda há uma imagem muito caricata do que seria o Brasil, uma terra de macacos, de bichos, de selva, de não sei o quê. E isso dificulta muito pensar uma saída institucional razoável entre os dois países. De Portugal, a ordem que vem é basicamente: é preciso recolonizar o Brasil e é preciso que a família real retorne para Portugal. Dom João VI tenta negociar, mas se vê pressionado, com medo de perder o trono, e volta a Portugal. Mas ao fazer isso, deixa a princípio o filho, Dom Pedro I.
mas já ciente de que a tarefa, a missão que vinha de Portugal, e que ele certamente teria que reproduzir essa ideia de recolonizar o Brasil, não seria possível, né? Não seria uma saída razoável, uma saída fácil de se fazer. Então, existe a famosa frase, né, que é dita: faça a revolução antes que o povo a faça, ou, nos dizeres mais literais, né, pelo menos que se tem registro de uma carta de Dom João VI para Dom Pedro I, foi a seguinte: Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti que me hás de respeitar do que para algum desses aventureiros. O que importa é, Dom João VI retorna a Portugal, seu filho fica, mas também sofrendo pressão de Portugal para que retornasse. Essa não era uma saída também vista como razoável em Portugal. Ao mesmo tempo, no Brasil, essa era talvez o mínimo, né? Que Dom Pedro I continuasse e que não houvesse um esforço tão grande de recolonização. Então a gente está no limite entre uma tensão do que as elites brasileiras, que os grupos brasileiros já viam como uma possibilidade de um autogoverno, já vinham pressionando para que isso acontecesse, e do outro lado, uma corte portuguesa que não tem a capacidade de compreender as dinâmicas internas do Brasil e pressiona a todo custo pela recolonização. Esses conflitos de interesse não são nada simples, mas existem grupos de brasileiros que não têm interesse na independência, existem grupos portugueses que têm interesse na independência. Então a gente tem conflitos, isso varia também de acordo com a localidade, né? No Rio de Janeiro, a força da ideia da independência é muito maior, tem muito menos resistência do que, por exemplo, na Bahia. Então a gente tem um conflito complicado de se compreender. O processo de independência, embora muitas vezes a gente simplifique para ficar mais compreensível, ele tem várias tensões, várias nuances. Mas um fato certo é que a pressão pela recolonização, vinda de Portugal, faz com que os diferentes grupos, as diferentes províncias que existiam no Brasil, vejam em Portugal e nessa tentativa de recolonização um inimigo em comum, né? É isso que vai dar uma certa unidade nesse momento e vai fazer com que em diferentes lugares haja guerras de fato pela independência, né? Que as pessoas comprem a briga da independência, alguns resistindo a ela, outros lutando por ela, e a gente tem um processo de independência que vai ocorrendo nos anos que se seguem ali ao famoso 7 de setembro de 1822. Na Bahia, por exemplo, ocorre uma sangrenta guerra civil que dura ali alguns anos e que tem como marco o 2 de julho de 1823, que é quando a guerra chega ao fim, né, e vencem as forças que lutavam pela independência do Brasil. Na Bahia ainda se comemora, né, ainda se tem a festa de independência no dia 2 de julho. E não para por aí, né? A gente vai ter um longo período aí de mais alguns anos de negociações entre Brasil e Portugal até que a independência seja de fato reconhecida, o Brasil ainda paga uma indenização. Fato é que é um processo que vai ocorrendo e termina de fato com uma liberação do Brasil, né, a independência do Brasil, mas sem mudanças muito profundas na estrutura social. Então, por um lado, a gente não consegue entender a independência sem ter no horizonte as revoltas populares, as conjurações, a Revolução Pernambucana e todas as outras, mas, ao mesmo tempo, a forma como se desencadeou esse processo de independência fez com que se mantivesse no poder um monarca, né, o que é uma novidade na América do Sul inteira. Só o Brasil vai ter um rei à sua frente, se mantém a escravidão, e, em alguma medida, os grupos sociais que já estavam no topo vão conseguir se manter nesse novo contexto. É claro que isso vai despertar mais conflitos daqui para frente, né? Então, a independência era um dos problemas, era uma das questões naquele período. Daqui para frente vão surgir novas questões, novos problemas, novos conflitos, e vamos dizer a verdade, conflitos que existem até hoje dentro do nosso país, que têm realidades e tensões internas muito fortes. Beleza, pessoal? Então, recapitulando o contexto: transferência da família real, eclosão de revoltas no interior do Brasil, pressão de Portugal para que a família real volte, tensões internas, independência. Data 7 de setembro de 1822. Acaba que é uma data essa muito importante de se ter na mente. Os principais nomes envolvidos. A gente tem, claro, Dom João VI, Dom Pedro I, José Bonifácio, é um nome interessante que está dentro dessa corte aí fazendo uma costura política importante. E tem um nome que pode aparecer, Maria Quitéria de Jesus. É uma mulher que lutou pela independência do Brasil e da Bahia, né, ajudou a expulsar os portugueses da Bahia,
Mas para isso ela precisava se vestir, se fantasiar, digamos assim, de homem, para poder ser aceita e poder lutar. Né? Então é uma grande imagem que eu deixei para vocês. Beleza, pessoal? Essa é uma revisão rápida da independência, né? Bastante simplificada, só para dar para vocês mesmo uma noção mais geral desse assunto. Vou parar por aqui hoje então. Um abraço para vocês e bons estudos!